Olá, criptomaníacos! As pessoas hoje olham para o Bitcoin com certo repúdio, com certo nojo, né? Não vou investir nisso, está só caindo, esse negócio perde muito valor. Essa é a frase comum das pessoas. E nesse momento o Bitcoin está com o mesmo valor que ele tinha no ano de 2017, há muito tempo atrás. Só que o Bitcoin é muito superior ao que ele era em 2017. A rede do Bitcoin é muito mais forte, teve melhorias com relação, inclusive, à privacidade. Toda a infraestrutura de criptomoedas ao redor do mundo avançou muito de 2017 para cá. Então, como algo muito superior pode estar com o mesmo valor de 2017, de 5 anos atrás? Bom, as pessoas são superficiais. Elas só olham ali a primeira camada, né, uma etiqueta de preço. Então, se o preço do Bitcoin está caindo, as pessoas não vão valorizar. E que grupo é esse que está em maioria no mundo, né, e que forma o mercado? Os pobres. Justamente, são os mais pobres. Aqueles que tomam as decisões mais fáceis, não têm qualquer aprendizado nesse processo e vão cometer os mesmos erros em sequência. A cada novo topo, vão comprar o topo, porque está todo mundo comprando, e a cada nova crise com preço caindo, vão vender no fundo. Então é por isso que essas pessoas permanecem pobres. E existe um outro grupo de pessoas mais resilientes que atuam de forma diferente. Na hora que existe uma pressão externa, uma volatilidade, né, muda a pressão do mercado, elas estudam o mercado, elas aprendem o mercado e elas se adaptam a essa nova situação, a esse novo ambiente. Então elas entendem a pressão, começam a se ajustar, podem ficar um pouco mais conservadoras, um pouco mais agressivas, vão se adequando, mas na hora que a crise acaba, na hora que essa pressão externa some, essas pessoas voltam ao seu estado original. Então, ela tem uma adaptação somente durante uma crise. Que grupo é esse? Geralmente são os ricos. Mas existe um grupo que vai além disso. Eles costumam quebrar ao longo da vida, mas eles ressurgem das cinzas cada vez mais fortes. Esse grupo é o grupo dos bilionários. E o segredo que eles possuem, que é diferente de todo o resto que eu falei aqui, dos ricos e também dos pobres, é justamente a antifragilidade. Eles são antifrágeis. E qual é a diferença de resiliente para antifrágeis? Como eu falei para vocês, os ricos se adaptam a crises, a pressões externas ao longo de uma crise, mas depois eles voltam ao normal. Os bilionários, esses antifrágeis, não fazem isso. Eles se modificam ao longo de momentos de pressão externa, turbulência, volatilidade, crises, e eles melhoram ao longo delas. Eles se tornam mais fortes justamente no período de crise. Existe, portanto, uma diferença de posicionamento. Vamos pensar aqui a média das pessoas, o que elas fazem quando o ambiente externo começa a ficar muito apertado. Então, tem uma crise, a inflação está subindo, o preço do Bitcoin está desabando, as ações estão desabando. O que as pessoas fazem? Elas vendem as ações, vendem o Bitcoin e botam tudo o dinheirinho lá na poupança para proteger esse dinheiro. E elas perdem menos do que os outros grupos, correto? Perfeito, vão lá conseguir salvar parte daquele patrimônio delas lá, conquistado a duras penas. Mas aí o mercado uma hora vai voltar e as pessoas não vão estar posicionadas, justamente porque elas estão se protegendo e elas perdem a subida. Então elas conseguem manter sempre o patrimônio que elas possuíam ali, né? Vai caindo, mas vai caindo pouquinho a pouquinho, mais ou menos como acontece com o dólar e com o real, se a gente fizer uma comparação, né? O dólar não teve uma variação tão grande quanto o Bitcoin, correto? Só que se você pegar o dólar nos últimos 10, 20, 30 anos, ele só tem uma direção: queda. Ele perde patrimônio pouco a pouco, mas pouquinho, né? Então dói pouco, só que a direção é clara. Se você fizer o mesmo exercício com o Bitcoin, ele tem quedas de 80%, como a gente vê, só que ao longo do tempo, 3 anos, 6 anos, 9 anos, a direção claramente é para cima. Então, você aceita a volatilidade, mas somente aceita na direção para cima. Você pode perder muito no curto prazo, mas no longo prazo a direção é sempre para o alto. A massa das pessoas não sabe lidar bem com volatilidade. Elas querem que tudo seja
previsível, quando não existe previsibilidade no mercado. E é por isso que ela se mantém sempre no mesmo padrão, sonhando em enriquecer, sonhando em crescer, só que isso é impossível quando você não aceita risco, não aceita volatilidade. Lá na outra ponta, os bilionários agem de forma completamente diferente. Na hora que o bicho pega, na hora que está tudo estourando, é a hora que eles viram e falam: agora eu preciso entrar de cabeça nisso, naquilo que eu confio. Então, quer dizer, o Elon Musk confiava na SpaceX, confiava na Tesla, e ele falou: as empresas estão quebrando, eu só tenho 40 milhões de dólares, o que eu vou fazer? Eu fecho as empresas e fico com esse dinheiro, ou eu jogo tudo, jogo todas as minhas fichas no pior momento possível aqui de mercado? Vou jogar, justamente porque está no fundo, e esse valor que eu tenho vai fazer grande diferença nesse momento. E fez, deu certo. Mesma coisa está acontecendo na MicroStrategy. O Michael Saylor, né, foi comprando Bitcoin lá nos 60 mil dólares, nos 50 mil dólares, ficou com um preço médio altíssimo, mas chega nesse momento, está todo mundo fugindo, ele fala: fundo do poço, eu consigo comprar muito mais Bitcoin com valor menor agora do que eu fazia no passado. Então, essa é a hora de eu colocar, porque eu confio no Bitcoin. Eu tenho convicção de que ele é melhor do que o dólar, real, ouro ou qualquer outra coisa. E ele vai lá e coloca. Na hora que o mercado reverte, o que acontece com o mais pobre? Nada. Ele está posicionado lá em real, na moedinha dele, ou em qualquer outra coisa que não vai subir de valor depois da crise, enquanto esses caras que estão agora colocando dinheiro vão ter a multiplicação do patrimônio em 2, 3, 4, 10 vezes o que possuem. E o que vai acontecer? Vai aparecer jornalista com inveja, o povão com inveja, falando que precisa tomar o dinheiro desse cara, né? Como assim? Isso é injusto. Como que o bilionário lá é bilionário? Como é que ele está tão rico e os outros tão pobres, né? Não é justo. Não é justo. Esse cara, ele correu um risco de quebrar, como vários bilionários quebraram várias vezes. Um risco que você, com muito menos dinheiro, não faz. Tem medo, né? Então, isso sim tem que ser valorizado. Esse cara, o segredo desse cara é justamente entender e gostar da volatilidade. São justamente os momentos de fundo que permitem a você entrar, comprar muito mais quantidade desse ativo com valor menor. Então, quem aprende a gostar de ondas altas vai pegar as melhores ondas. É assim que funciona, né? Não adianta você falar: ah, tenho medo de onda, vou surfar somente quando tiver sem onda. Você não vai aprender a surfar, a mesma coisa se aplica aqui. Você só vai aprender a surfar no mercado cripto quando você gostar de picos e vales, né? Dessas ondas absurdas que acontecem no mercado, tanto no mercado cripto quanto em qualquer mercado. Então, esses mais ricos, bilionários, eles são ali surfistas profissionais. São caras que aprenderam a gostar dessas variações bruscas que acontecem e tirar proveito dela. Inclusive, voltando aqui para mim, né? Eu nunca enriqueci com o Bitcoin subindo de preço. Na verdade, eu enriqueci com ele caindo de preço. Foram os momentos que eu entrei de forma mais pesada, né, justamente no fundo dos poços ali. Bitcoin a 4 mil, a 5 mil dólares, agora ele bateu 3 mil dólares no ciclo anterior, agora está batendo 15 mil dólares. Esses são os pontos onde eu aumento a minha exposição, eu compro uma maior quantidade e aí na hora que tem uma subida, o patrimônio multiplica junto. Não adianta, então, você ficar tentando acertar o ponto de saída. Eu nunca olhei para ponto de saída, eu sempre olho para ponto de entrada. Onde aumentar minha exposição? E é justamente em momentos de crise. Então, eu gosto de crise, eu gosto de bear market, porque foi isso que mudou a minha vida e também mudou a vida desses bilionários. Elon Musk, em 2018, momento também de crise. Michael Saylor, na crise de 2020, quando começou a pandemia, esses caras se aproveitam justamente desse momento, que é o momento que está todo mundo querendo fugir de bons ativos. Novamente, o Bitcoin em 2022, 2023 é muito melhor do que o Bitcoin de 2017. E hoje o valor dele é o mesmo. Isso me parece absurdo. Realmente as pessoas são superficiais. Elas só olham ali a primeira camada, não se aprofundam para enxergar realmente o valor dos ativos.